Gurizada, o negócio é o seguinte, o Grêmio tomou 4-2 do Atlético Paranaense fora de casa em Curitiba no começo da noite deste domingo pelo Campeonato Brasileiro e continua em situação terrível na tabela da competição. Mas eu já antecipo para vocês que bem pior que a derrota, pior mesmo, foi a atuação. Preocupante, este Grêmio que sucumbiu diante de um time misto adversário. Foi um verdadeiro furacão para a gente se agarrar no apelido que tem o Atlético Paranaense, que devastou o esquema tático do Filipão. O Atlético fez 4-2 e poderia, inclusive, ter feito uma goleada ainda maior. A gente fala sobre isso neste vídeo. Eu já te antecipo que eu estou aqui com o patrocínio da KTO. É a minha casa de apostas, pode ser a sua. Tem um link no primeiro comentário, clica lá. E aí tu usa o código promocional Meneghetti, com G-H-E-T-T-I. Este cupom promocional vai te dar um bônus de 20% em cima do teu primeiro depósito. Lá no jogo do Inter, eu acertei na mosca, resultado exato, Inter 2, Bahia 0. Estava pagando 7,50 para cada real apostado, eu coloquei 50, saí com 375. No Grêmio não teve como pegar esse 4-2, eu fiquei bem longe, inclusive, eu estava com um 0-0 lá, é o que eu estava esperando desse jogo, talvez até um 1-1. Eu estou rodando a vinheta e na volta a gente fala da atuação desastrosa do Grêmio contra o Atlético Paranaense. Não foi desta vez. O Grêmio sairia da zona de rebaixamento se alcançasse os 3 pontos contra o Atlético Paranaense. Não conseguiu. E encarou um adversário que está muito mais focado nas semifinais da Copa Sul-Americana, joga na próxima quinta-feira contra o Peñarol, buscando vaga na decisão do título continental, o que para o Atlético seria realmente uma conquista muito importante nesta temporada, mas não deu. Mesmo com um time misto, o Atlético fez 4-2 no Grêmio. Antes de seguir adiante, eu quero te convidar pela tua inscrição aqui no canal do Menegas. Tu pode ativar as notificações para os próximos vídeos ali no sininho. Tá valendo o teu like, isso é importante. Tô te pedindo esse like aí, essa moral. Sempre chama a atenção da turma lá do Google. Tu é muito bem-vindo também nos comentários, mas a inscrição, esta sim, é a preponderante. Aqui neste cantinho, ó, eu vou deixar o meu Insta, Meneghetti Jornalista. Me segue lá no Instagram, tem muita coisa legal. É claro, não faltam assados, churrascos, palpites para os jogos, bastidores. Vai lá no meu Insta, Meneghetti Jornalista. Depois do vídeo, tu vai lá na KTO, o link está no primeiro comentário deste vídeo. O Filipão repetiu o esquema, e é o time, inclusive, deixando o Campaz e o Douglas Costa no banco de reservas, o mesmo time que venceu de forma surpreendente o Flamengo, aquela vitória expressiva, contundente, com gol do Borja. Se imaginava o Grêmio emergindo para sair do Z4, uma reação que foi brecada por este furacão. E foi realmente um furacão, porque num primeiro tempo morno das duas equipes, o Atlético Paranaense, ao natural, sem brilhantismo, sem muito esforço, construiu o placar por 2-0, com 2 gols do Pedro Rocha. No primeiro, a 30 minutos, em que ele venceu a marcação do Juan e foi muito esperto para deslocar o goleiro Chapecó, fez 1-0. E já aos 46, nos acréscimos, se antecipando mais uma vez ao Juan, ele de cabeça torneou para fazer 2-0, dando sinais de que o Grêmio estava desmontado e sem capacidade de reação. O que o Grêmio mostrou no primeiro tempo? Que não tem transição, que não tem evolução e que conseguiu ameaçar a equipe do Atlético Paranaense em um ou outro lance na individualidade do Ferreirinha. Veio o segundo tempo, o Filipão me surpreendeu positivamente, mexeu em 2 posições, não alcançou os resultados esperados com as mexidas, ele colocou o Douglas Costa pelo meio, por dentro, retirando o Lucas Silva, colocou o Léo Pereira de lado, na do Alisson, mas o Grêmio tomou o terceiro gol muito cedo, a 10 minutos, o Kaiser, entre os zagueiros do Grêmio, entre o Juan e o Rodrigues de cabeça, depois de uma dobradinha lá, um 2-1 em cima do Rafinha, cruzamento para a área, e o Kaiser entre os zagueiros de cabeça fez 3-0. Bom, aí se imaginou o pior. Mas o Thiago Santos, a 14, num escanteio de cabeça, descontou 3-1. Pressão que o Grêmio tá vivo no jogo.
mas não era realmente isso. O Grêmio ali já estava com a derrota praticamente assimilada. 1 minuto depois, o Thiago Santos, observem isso, 1 minuto depois do Thiago Santos descontar para 3-1, o Kaiser fez 4-1. Isso demonstrando assim uma fragilidade, uma vulnerabilidade do sistema defensivo gremista, uma apatia da equipe em campo, que tinha achado um gol num escanteio em que o Thiago Santos, a 14 minutos, descontou. Depois o Wanderson, a 38, uma jogada de linha de fundo bonita, um chute forte, rasante, a bola faz uma curva, engana o bom goleiro Santos, campeão olímpico com a seleção, goleiro do Atlético Paranaense, um dos poucos titulares em campo, e a bola entra muito forte. Tá, ficou 4-2, pelo menos não ficou tão feio, mas na prática, do ponto de vista de tabela, não serviu para absolutamente nada. A derrota para o Atlético Paranaense, ela até é normal, é difícil jogar lá. É um time que sabe pressionar esse Atlético, mesmo desfalcado de seus principais jogadores. É um time que vai para cima do adversário, né, num gramado diferenciado, onde a bola corre muito, tenta sufocar. Não foi isso que o Atlético precisou fazer para impor no Grêmio 4-2. O Atlético teve enormes facilidades, e poderia inclusive ter feito mais 1 ou 2 gols também. Tal a vulnerabilidade, tal o abatimento, tal a apatia desse time do Grêmio. Não me parece que seja algo emocional, me parece que é um desencaixe de esquema, que não encaixou, que não conseguiu dar certo e que o Atlético caminhou em campo, observem, passeou em campo para impor 4-2. O Filipão vai ter muito trabalho pela frente, o Grêmio tem agora uma pequena vantagem, 2 partidas em casa, no próximo domingo à noite contra o Sport. E na quarta-feira, em princípio, o jogo marcado para quarta-feira, dia 6 de outubro, contra o Cuiabá, 2 jogos em casa, onde a necessidade é da soma de 6 pontos. O Grêmio permanece numa situação bem perigosa, preocupante e desconfortável na tabela. E quando tem uma atuação como essa, quando se imaginava uma reação depois da vitória do Flamengo, um tombo como esse, da equipe jogando tão mal e perdendo o jogo, de novo a luz vermelha acende no painel. O risco do rebaixamento, ele persiste. O Grêmio tem mais 18 jogos no Campeonato Brasileiro, ele precisa ganhar pelo menos 20 pontos, eu acho que um pouquinho mais. Talvez 21, 22 pontos. Eu vou com o cálculo do plantão da Band, o Paulo Pires. O Grêmio precisa fazer 20 pontos em 18 jogos, ou seja, 20 pontos em 54 que ainda tem para disputar, para chegar aí aos 42, que é o balizador hoje de como se escapa do rebaixamento. Ou seja, o Grêmio que hoje tem 36% de aproveitamento precisa ter 37%. Por isso que eu acho que ainda é bem possível e bem provável o Grêmio escapar da degola, escapar do rebaixamento. Observem a tabela do Campeonato Brasileiro na sua parte de baixo. O Juventude, embora tenha vencido o Santos por 3-0, é o 14º, tem 26 pontos. O América é 15º, somou um pontinho e está com 24. O Santos é o convidado desta festa do Pavora e entrou, tomou 3 do Juventude, que é um resultado que sempre abala. Tomou 3-0 do Juventude, é o primeiro fora do Z4, tem 24 pontos. Depois o Bahia entrou, o Bahia que vem em franco declínio, é o 17º, tem 23 pontos. O Grêmio é o 18º com 22 pontos. E depois, lá embaixo, Sport e Chapecoense. A Chape, eu acho que já está rebaixado. Então o Grêmio já é o segundo rebaixado. O Grêmio que tinha expectativa de sair do Z4 nesta rodada, agora tem que ganhar o seu próximo jogo e torcer por uma combinação aí de resultados paralelos. 22 pontos, o Grêmio está a 2 pontos do primeiro não rebaixado, que é o Santos. Vamos fazer uma cotação desse jogo? Chapecó não fez defesas importantes, uma outra intervenção. 5. Wanderson está entre aqueles que se salvaram um pouquinho. 5. Juan, 2. Rodrigues, 2. Zagueiros do Grêmio faliram tecnicamente. Rafinha também não foi bem. 3. Thiago Santos, 4. Subiu um pontinho, a nota por conta do gol. Vidia Sante apareceu pouco. 4. Lucas Silva também, 4. Alisson, 4. Que é uma média assim, do time do Grêmio, foi um time nota 4. Borja, um ou outro lance, mas também isolado no ataque, pouco participou. 5. Ferreirinha, talvez, né, eu possa me esforçar aí para quem sabe dar um 6, né? Vamos lá, vamos de 6 pro Ferreirinha. Dos jogadores que entraram, Sarará, Darlan, Léo Pereira, Douglas Costa, todos nesta média 4. Sobre o Douglas Costa, não está completamente pronto ainda, é óbvio, desembocado, quase um mês sem jogar, sem ritmo, vai ter que crescer mais. O Grêmio vai precisar do Douglas Costa. Para o Filipão, na média do time. Na média do que foi o time. Média, nota 4. Né? O Filipão também não conseguiu mudar. Foi ousado, corajoso, mexeu, colocou os 2 jogadores, mas não conseguiu mudar um roteiro de um jogo que começou a ser desenhado
com os 2 gols fáceis, de ingresso fácil na área do Grêmio, executados pelo ex-gremista, lei do ex, pelo Pedro Rocha. Este é o raio-x de uma derrota do Grêmio acachapante, preocupante e perigosa, pela forma como ela foi construída, pela facilidade que o adversário teve para construir. O Grêmio tem uma semana para se recuperar, se reorganizar e necessariamente bater o time do Sport e, na sequência, o Cuiabá, 2 jogos na Arena, na sequência do Campeonato Brasileiro. Se inscrevam aqui no canal do Menegas, ativem as notificações, gostando dos meus vídeos, valendo aí o like. Tu é muito bem-vindo também nos comentários. Não esqueçam meu Insta, Meneghetti Jornalista. E agora vai lá na KTO, cara. Cupom promocional é Meneghetti. Tem link no primeiro comentário deste vídeo. Feitoria gurizada. Vai, um abraço.